Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o nosso estudo bíblico, estamos lendo aqui a carta de Paulo aos Efésios. Então eu vou pedir aqui para a irmã Elza fazer uma oração para a gente estar iniciando o nosso estudo de hoje. Irmã Elzinha. Amém. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Que a paz do Senhor seja com todos. Todos que aqui estão, todos que passarão aqui a ouvir essa palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero, Pai, te agradecer por mais uma manhã. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de aprender da sua palavra, de aprender, Senhor Deus, os seus mandamentos, aquilo que o Senhor deixou para nós. Pai, tão importante, Senhor, quanto aprendermos, ó Pai, é que o Senhor nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática tudo que aprenderemos hoje, tudo que temos aprendido. Estamos estudando a carta, Senhor Deus, de Efésios, grandes ensinamentos o Senhor deixou aqui para nós, ó Pai. Abra os nossos corações, a nossa mente, para que possamos, ó Pai, receber e entender a Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por esse cuidado. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos deixou, Senhor Jesus, esses mandamentos, nos deixou, Senhor Deus, escrito o que podíamos e o que não podíamos fazer. Ou seja, Pai, que nós possamos, ó Pai, estar sempre em obediência à Tua palavra, cumprindo sempre a Tua vontade. Obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada por esse ensino e nos prepara, Senhor. Estamos aqui com o coração aberto para receber a tua palavra. Eu oro, Senhor, e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Elzinha. Amém. Então vamos aqui dar sequência, né? Estamos aqui lendo a carta de Efésios, né? Aqui na nossa estante aqui é a quinta carta de Paulo. Estamos na fase da leitura. Já fizemos toda a contextualização, já falamos do autor, que é Paulo, já falamos do lugar lá em Éfeso, do povo, do momento, né? Quando essa carta foi escrita, onde Paulo estava. E agora estamos fazendo a leitura dela, né? Nós estamos finalizando o capítulo 3. Então, a gente já leu o capítulo 1. Capítulo 1, Paulo falou sobre a trindade, né? Que a gente falou sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, né? Falamos que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Também falou sobre Jesus, que trouxe a nossa salvação, ele nos resgatou, falou do Espírito Santo, nosso Consolador, selou esse projeto. Aí Paulo orou, e depois que ele falou isso, ainda no capítulo 1, ele orou, e essa oração tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Ele orou para que a gente tenha o entendimento desse projeto, o entendimento dessa riqueza. E Paulo também mencionou o chamamento de cada um. Então, ele orou para que a gente entenda o chamamento. Agora nós vamos falar de chamamento hoje, tá bom? E aí, no capítulo 2, ele falou do projeto desde o início, quando estávamos mortos em nossos delitos, né? Quando esse mundo estava sendo regido pelo príncipe da potestade, e agora Deus, com a sua misericórdia, nos deu vida com Jesus. E através dele nós fomos salvos pela graça. E aí nós vimos aí no capítulo 2 que pela graça sois salvos, mediante a fé. E aí ainda no capítulo 2, ele falou que então não tem mais aquela separação entre judeus e gentios, né? Paulo nos mostrou que agora tudo é uma coisa só, né? Ainda no capítulo 2, ele falou dessa barreira que foi quebrada, né, entre esses dois povos. Não existe mais isso, porque a salvação é para todos. E aí a gente entrou no capítulo 3, que a gente vai dar uma finalizada nele hoje. Aqui no capítulo 3, Paulo falou o quê? Sobre essa vocação que ele tem, a missão dele de levar o evangelho para os gentios. Ele falou sobre esse mistério que foi revelado,
que essa salvação é para todos, que não existe mais judeus, que todos somos co-herdeiro em Cristo, não importa mais ser judeu ou não. Então, esse mistério foi revelado e foi dada a missão a ele levar essas riquezas, essas insondáveis riquezas de Cristo para todos, né? Então, e é isso que Paulo, que a gente vem falando aqui no capítulo 3, e aí depois Paulo orou novamente. E essa oração aqui, que Paulo fez no capítulo 3, a gente estava vendo domingo passado, só vamos finalizar aqui o versículo 19 e 20. E aqui, Paulo fez de novo uma oração, para quê? Para que a gente seja fortalecido em poder. Aquela primeira oração, Paulo fez para que a gente entendesse todo o projeto de Deus, para que a gente entendesse tudo aquilo, para que a gente entendesse que a gente tem um chamado. E agora, Paulo vem orar para que a gente seja fortalecido com poder, para que habite Cristo no vosso coração, ele fala. Então, ele está orando para que a gente tenha poder, para que a gente seja fortalecido. Então, como é que a gente consegue ser fortalecido? Ele diz aqui, a gente viu domingo passado, que nós temos que estar alicerçados, arraigados em amor. Então, e até a gente falou sobre agricultura e sobre construção civil, né? Arraigados, falamos da raiz, do galho conectado na videira, alicerçados em amor, nós falamos sobre você ter um alicerce e que Cristo é a base, é o fundamento, é a pedra angular onde a gente vai construir a nossa vida e que ela tem que ser bem ajustada, bem construída. Então, Paulo falou isso para a gente no capítulo 3, ele ora para que esse poder, nós sejamos fortalecidos com esse poder, para que Cristo habite em nós. E aí, depois, ele falou também para que a gente entenda, né, para que a gente entenda o tamanho do amor de Cristo, que excede todo entendimento humano. Ele falou da dimensão desse amor por nós. Isso que Deus fez para nos salvar, né? Jesus, ele deu a vida por nós. E ele fala aqui que esse poder, que a gente seja fortalecido com esse poder, para que esse Cristo habite em nós. E ele fala que esse poder aí, ele excede o nosso entendimento. Como, assim, por que a gente não entende? Como é que a gente não vai entender? É porque nós somos limitados. Paulo quer deixar isso claro. Nós somos muito limitados mesmo. A gente tem nossas limitações para compreender todo esse projeto, que ele é muito grande, e nós somos realmente limitados, e aí Paulo ora para que a gente seja fortalecido. Então, nós temos um processo de fortalecimento contínuo que cada vez mais vai dando melhor entendimento, tanto do projeto de Deus, quanto de nós mesmos. Lembra quando ele fala aqui do homem interior? Ele fala aqui do homem interior no versículo 16. Então, quanto mais a gente vai se desenvolvendo, se fortalecendo, mais a gente vai compreendendo melhor tanto o projeto de Deus, quanto nós mesmos, né? Quanto o nosso homem interior. Então, esse processo é muito importante. Esse entendimento, essa busca, Paulo fala, a gente não... É tão grande isso que a gente está buscando que excede o nosso entendimento, mas no versículo 20 aqui ele explica isso, né? Mas como assim, né? Como é que a gente não consegue compreender tudo? Claro, nós temos nossas limitações e é por isso que a gente está buscando, por isso que a gente está se desenvolvendo, para isso que a gente quer mais essa proximidade com o nosso Deus. Porque ele fala aqui que o poder de Deus, ele opera em nós. Então, eu queria ler de novo 20, que é o que a gente não falou no domingo passado. Vamos ler aqui o versículo 20, para a gente completar e começar o capítulo 4 hoje. Então, vou ler aqui o 19 e o 20, só para a gente completar a ideia de Paulo. Que no 19, aqui ele fala assim, ó... E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que maravilha, até grifei plenitude. Aí 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória,
na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, final aqui da oração de Paulo, ele deixa isso claro para a gente, né? Que esse amor de Cristo, ele é muito grande, ele excede o nosso entendimento, e ele ora para que a gente tenha esse poder do Senhor que opera em nós. Então, aqui no versículo 20, ele explica como assim, né? Ele explica aqui no 20. Por quê? Aquele que é poderoso, ele está falando de Deus, se ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, Paulo está explicando aqui. Ele tem poder para fazer além da nossa limitação, além do nosso entendimento, além do nosso pensamento. Então, por isso que ele fala que excede, porque Deus tem poder para fazer mais, além do que a gente está alcançando. Então, é isso que ele quer que a gente entenda, que Deus é além, é maior, é infinitamente maior. Só que ele fala assim, que ele pode fazer infinitamente mais, e ele fala assim, ó, conforme o seu poder, né, que é muito grande, que opera em nós. Olha que maravilha. Por isso que ele está falando que a gente precisa ser fortalecido, ser arraigado, ser alicerçado na fé, no amor. Para quê? Porque esse poder ele opera em nós, para que a gente seja digno de que ele nos use. Então, e aí ele fala, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. De novo, ele fala em igreja, por quê? Porque agora no capítulo 4, ele vai explicar melhor. Ele vai falar sobre essa nossa vocação, esse poder de Deus que atua através de nós, através dos nossos ministérios, através das nossas habilidades, através do que Deus concedeu para cada um, de forma diferente para cada um. Mas é através desse ministério, através dessas nossas habilidades, é através do que cada um tem, que foi dado por Deus, que Deus vai operar, ele vai mostrar o seu poder através disso. Então, e aí agora ele já falou do homem interior, né? Do poder, falou do homem interior, e está falando da igreja também. O que Paulo vai falar no capítulo 4, que nós vamos entrar aqui? Eu já vou explicar. Ele vai falar sobre isso, sobre o que individualmente a gente tem para oferecer, e em conjunto, a igreja, ele fala aqui da igreja, o que é a igreja também, qual é a dimensão da igreja. Por quê? Nós somos diferentes, nós somos individuais, mas o conjunto depende do bom engajamento de cada peça. Nós vamos ver isso no capítulo 4, nós vamos ler o capítulo 4 agora. Mas eu só queria finalizar aqui o 3, que a gente terminou domingo passado esse versículo. E antes da gente ler o versículo 4, passar aqui um comentário para o Edgar. Então, Marcelo, a gente tem aí, quando você fala da plenitude, que você até grifou, né, como uma palavra importante ali, estamos tomados de toda essa plenitude de Deus, né? Quer dizer, Deus está pleno, né? Ele tem todo, ele vem nos encher dessa condição dele, né? Que é própria dele e não nossa, né? Nós temos essas dificuldades, né? Esse dia a dia em que nos dá uma condição de receber de Deus essa plenitude, mas nós mesmos, por nós, por força, por vontade, por desejo, né? Simples, individual, eu quero estar pleno, aí sim, Deus vem e enche você, mas você não consegue estar pleno sem Deus, né? Você tá sempre com vazio, sempre com buraco, sempre com aquele gap, aquele espaço entre uma coisa ou outra, então você não tem essa plenitude por si, eu não posso estar pleno, né? Mas Deus vem me completar e vem me encher dessa plenitude, né? Então, a gente não entende, porque a gente não entende essa plenitude de Deus, né? A gente está sempre buscando, a gente nunca está contente, a gente nunca está feliz, a gente nunca está satisfeito. Está sempre buscando mais disso, mais daquilo outro, como se fosse uma necessidade, sabe, importante. E não, né? Você tem que estar pleno de Deus e não das coisas do mundo, né? Então você quer estar pleno de dinheiro, trabalho, sabedoria, conhecimento, tal, influência, destaque, isso que te completa, né? E isso nunca vai te completar, né? Nunca. E a plenitude que vem de Deus, essa sim te deixa completo, porque ela é perfeita, né? E ela vem de Deus. E buscar essa plenitude de Deus na sua vida, né?
Isso te vai dar tranquilidade, vai te dar essa completude que chama ali, né? Porque no sentido da palavra, da plenitude, quando você vai buscar nos originais, ela significa a abundância, você estar cheio, né? E isso que quando você está cheio dessa plenitude, não tem espaço para outras coisas, né? Que venham a desviar você dessa tua tranquilidade, né? O que te dá tranquilidade é estar pleno da vontade de Deus, pleno, né? Isso não é muito fácil, né? A gente está sempre buscando coisas que não vêm, né? De Deus, e aí acaba, né? Ah, eu quero carros, eu quero casas, eu quero dinheiro, eu quero sucesso, eu quero... Isso tudo te dá uma insatisfação constante, né? Eu preciso, né? E isso é interessante a gente observar, né? E ele falou ali dessa plenitude com veemência, ali, né? Com importância, né? Sim. Amém, pastor? Amém. É isso, complementando o que o Edgar falou, sobre a plenitude, né? Então, aqui, esse versículo 19 e 20 está encerrando, né, a primeira parte da carta de Paulo a Efésios. A partir do capítulo 4 é a segunda parte da carta. E essa é interessante, esse ensinamento que dá, assim, na peroração da carta, né? Da metade da carta. Quando ele fala aqui, cheio de toda a plenitude. Então, tem que estar cheio, como o Edgar falou. Se não está cheio, nós estamos dando espaço para outras coisas. Então, o que a igreja, nós temos que buscar? A plenitude. A minha vida tem que estar cheio. E, às vezes, a minha vida está cheia de outras coisas. E se isso for uma realidade na minha vida, jamais o poder de Deus vai operar na minha vida. Então, você vê que uma coisa que Paulo, com toda a sabedoria do Espírito Santo que deu a ele, essa graça, ele escreveu. Interessante aqui que no final ele fala assim, que opera em nós. Então, essa plenitude opera em nós. Então, tudo isso que pode acontecer, está cheio da plenitude de Deus, né? Nós temos que estar, plenitude é cheio, não é metade. Então, nós temos que buscar isso aí na minha vida e não dar espaço para que nada venha tomar o espaço do Senhor na minha vida. Então, o Edgar estava salientando sobre a brecha que nós damos, né? Quando nós damos uma brecha, nós não estamos dando o espaço que é de Deus, porque quando nós aceitamos a Jesus, toda a nossa vida tem que ser o quê? De Deus, através da graça de Jesus. Então, ele encerra a primeira parte dessa carta aqui, dizendo, aquilo que Deus tem para nós, mas através do poder que opera em nós. Então, aqui enfatiza. Então, o poder de Deus tem que estar operando em nós para nós conseguirmos isso que Paulo está falando. Amém. Amém. Você vê que interessante, né, pastor? A gente tem ali nós temos ali profundidade, comprimento, altura, largura, quer dizer, todas as dimensões que nos todo, cercam, né? Que nos cercam, a gente fica, o cristão, na verdade, ele deveria estar sempre satisfeito, mesmo que em dificuldades, com faltas disso ou daquilo, não que seja isso um conformismo, mas que as coisas que o mundo oferece, que tentam preencher tudo isso, né, sempre vão gerar insatisfação, né? E o cristão não deveria estar com esse parâmetro do mundo, né? Que, se eu não tiver o carro do ano, eu não estou feliz. Se eu não tiver o tênis tal, a roupa tal, a casa tal, né? A família tal, né? Eu não estou feliz. Isso não é o que deve ser parâmetro para cristão, né? O cristão tem que estar feliz com essa plenitude que vem de Deus, que nos preenche. E a gente, às vezes, mesmo sendo cristão, fica buscando coisas, buscando as riquezas do mundo o tempo todo. Isso é meio inerente da gente. Eu quero me destacar, eu quero ser o mais famoso dos, né? Eu quero ser o mais inteligente dos, eu quero ser o mais profissional do. Tá, isso faz parte da vida, mas não é isso que nos preenche, né? Não deveria nos preencher, né? E sim fazer parte da vida, né? Amém. Interessante, Edgar, e abençoados, quando no 18, quando ele fala sobre largura, comprimento, altura, profundidade, é a plenitude, não tem espaço. É para cá, para a direita, para a esquerda, para baixo, tudo. É a plenitude que tem que estar em nós. Como o Edgar falou, nós temos que estar contentes com aquilo que nós temos. Logicamente, se Deus dá um carro novo, uma casa melhor, glória a Deus.
Mas aquilo que Deus tem nos dado, seja para nós pequeno ou grande, tem que satisfazer. É necessário e, para mim, é uma bênção. Agora, se Deus quiser dar mais para mim, que seja, né? Mas que seja tudo para a glória do Senhor. Não esquecendo, o poder tem que operar em nossa vida. Amém. Amém. Bom, e aí, quando a gente vai para o capítulo 4, então é como o pastor falou, né? Então, até metade, Paulo explicou, orou para que a gente entendesse o projeto, orou para que a gente seja fortalecido, orou para que a gente tivesse sabedoria, e agora ele vai explicar. Então, e agora, né? E daqui para frente, né? Aí Paulo vem falar sobre essas questões, sobre o ministério. No capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade, mas não a unidade que a gente já falou, né, que não existe mais judeus e gentios, mas agora ele vai falar da igreja mesmo, tá? A gente vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o ministério do cristão. E qual é o propósito desse ministério, né? E que para a gente exercer o nosso ministério, né, a gente tem que se desenvolver, como Paulo diz, e a gente tem que buscar uma santidade. Porque para o poder de Deus operar em nós através do nosso ministério, nós temos que buscar a santidade. Poxa. Então, Paulo vem ensinar tudo isso certinho, no momento certo, né? Então, ele vai falar da unidade, vai falar do ministério, vai falar do contraste entre a nossa santidade e esse mundo que o Edgar acabou de falar, que o pastor Vanderlei acabou de falar, né? Que esse mundo ele está disputando, né? Está querendo preencher um espaço que não é bom, né? Então essa disputa, e Paulo vem falar aqui, nós vamos falar sobre isso no terceiro bloquinho, que a santidade ela é oposta a esse mundo. Então a gente precisa ficar atento com esse preenchimento da nossa vida, né? Nós vamos ver isso também, né, no capítulo 4, e vamos falar de santidade, tá bom? Bom, então aqui eu vou ler o primeiro bloquinho, quando Paulo vai falar da unidade da fé. Do versículo 1 a 6, vou ler aqui, né, ele vai falar sobre essa unidade. Vai falar sobre, do versículo 1 a 3, ele fala dessa unidade, vai falar sobre a gente preservar essa unidade, e não é criar, não é a gente que cria essa unidade, mas a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem que preservar. E depois do versículo 4 até o 6, ali ele vai falar sobre o fundamento dessa unidade que a gente precisa preservar. Por quê? Então, nós vamos ver isso. Vou ler aqui do 1 ao 6 e a gente comenta. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão. Aqui. Lendo de novo aqui. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha só como esse bloquinho aqui, ele tem duas funções básicas. Uma é de falar sobre a unidade e a outra falar o que embasa essa unidade que ele está falando. Então, quando ele fala para a gente, no versículo 1, ele fala de novo que é prisioneiro no Senhor. Então, é isso que ele está enfatizando isso. Nas coisas de Deus é que a gente tem que focar. Então, ele fala assim, ele roga, ele está orando para que a gente ande de modo digno da vocação a que fosse chamado. Então, todos temos vocações. Nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos que andar de modo digno. Então, eu tenho muitas habilidades que Deus me deu, vocação e ministério, mas eu não posso
andar, me misturar com aquela outra parte que a gente já falou, né? Que vem denigrir aqui a imagem. Não dá, eu tenho... É incompatível você estar com um dom que veio de Deus, você andar de modo que não seja digno. Então, Paulo já está querendo dizer, já está introduzindo aqui a necessidade de sermos santificados, de sermos purificados. Então, ele fala, logo que vocês andem de modo digno na vocação. Senão, a gente... Como é que a gente vai andar a gente está desenvolvendo um ministério, mas não está de modo digno? O nosso testemunho vai ser ruim. Pô, mas aquele cara não é crente, por que ele está agindo dessa forma? Né? É incompatível, né? Mas né, ele está falando de Deus, de Jesus, mas não está batendo ali com o que ele está falando. Então, a gente tem que se preparar muito bem. E aí ele fala, no versículo 2, a gente já falou bastante sobre isso, mas é muito bom a gente continuar enfatizando, que a gente tem que andar de forma digna, e, aqui no versículo 2, ó, com toda humildade, mansidão e longanimidade, e aqui ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor. De novo, Paulo, ele insiste nisso, e eu falo sempre isso, amor ao próximo. Quando a gente vai falar desse conjunto, que é uma igreja, e que cada um tem uma função, ela só vai ser bem sucedida se o todo estiver bem engajado. Para que o todo esteja bem engajado, para que a igreja ande em unidade, essa unidade que eu vou falar agora é a unidade no fundamento de Deus, a unidade na palavra, tá? E, então, para que esse todo funcione, a gente precisa, sim, suportar-vos uns aos outros em amor. Então, nós precisamos ser humildes, sim. Nós precisamos ter mansidão, sim. Nós precisamos agir com longanimidade? Sim. A gente já falou de longanimidade, mas eu vou falar de novo aqui. Ó. Até eu gosto de procurar lá no dicionário, lá. Lembra que a gente falou de longanimidade? Eu vou ler essa frase, eu gosto dela. O que é longanimidade? É a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias e o próprio sofrimento. Olha, veja bem. Então, a longanimidade é uma paciência para tanto suportar as ofensas dos outros, as injúrias, como também o próprio sofrimento que a gente tem. E essa palavra, longanimidade, né, a origem hebraica dela, quer dizer que o significado é vagaroso em irar-se. Né? É uma demora para você entrar naquele estado de ira, de raiva, de rancor. Então, isso é importante. Né? A gente fala assim, conta até 3. Em alguns casos, a gente fala, conta até 10. Alguns casos tem que contar até 100, 200, né, pastor? Mas temos que ter. O Edgar levantou a mão, o pastor também? Também. Só uma palavrinha só. Tá. Nesse capítulo 4, ele começa a enfatizar como devemos andar. Né? Isso. Andar. Então, aí começa a falar, como é que você deve andar? Como cristão. Né? E eu estou observando aqui que várias vezes ele fala assim, rogo, pois, prisioneiro do Senhor. Então, ele está dizendo aqui para nós, olha, não importa a luta, a dificuldade que está passando, você tem que ser do Senhor, dar testemunho do Senhor. É diferente da minha vida, da vida de muitos. Né? Quando está na luta, parece que acabou tudo, acabou o mundo. Né? Ele fala, não, eu estou preso aqui, mas é do Senhor. E porque eu estou preso, eu vou, além disso, eu vou começar a ensinar vocês. Ele não murmurou, não falou nada. Eu sou preso no Senhor. Então, nós também, independente da luta que nós podemos estar passando, das dificuldades, nós temos que lutar para ser um prisioneiro do Senhor, né? As dificuldades, eu não posso sair daqui, mas eu sou do Senhor. Ele não podia sair lá da prisão, mas ele podia escrever, sem murmurar, e ensinar. Então, nós, como prisioneiros, né, podemos dizer assim, do Senhor, nós podemos, em qualquer situação, eu estou preso na minha vida financeira, mas eu vou ensinar que Deus tem poder de nos abençoar a vida financeira. Eu estou preso na minha enfermidade, mas vou pregar, vou orar pelos enfermos. Eu estou preso porque está tendo dificuldade na minha família, mas eu vou orar para que Deus pode suprir as necessidades da família. É isso. Vamos ser presos no Senhor, em qualquer situação nós vamos vencer. E ensinar. Amém.
Amém, Edgar? É interessante, você estava falando de dicionário, eu estava vendo o significado da palavra digno, né? E você encontra as palavras mais comuns, né? Que são voltadas à palavra digno. Mas uma me chamou a atenção pelo andar em equilíbrio. Você tem que estar equilibrado nessa vocação que foi dada a você. Então a gente tem essa vocação, mas sempre entendendo que o equilíbrio é essencial, né? Você ter essa humildade, mas não em exagero para que as pessoas comecem né, a entender como, puxa, né, a pessoa não reage a certas coisas, essa mansidão mesmo, né? Você tem um equilíbrio, você tem que ter o equilíbrio, tem um momento de você arrebentar com as barracas no templo lá, né? Sabe, você tem que ter o equilíbrio voltado para as situações que estão acontecendo, né? Ser longânimo, né? Suportar, dar suporte, ajudar, mas também, peraí, vamos analisar o que está acontecendo, para que você também, só suportando os irmãos, ou dando esse suporte, ou ajudando, né? E aguentando as situações ali com eles, mas também tem o tempo em que você tem que falar, puxa, vai, anda sozinho, vai e né, faça a sua parte, vai, irmão, eu te ajudei agora segue, né? Sabe assim? Então a gente tem que ter esse equilíbrio para também orientar, porque de repente você começa a ficar dando suporte pro resto da vida pro irmãozinho. E ele vai passar uma vida, estão me suportando, estão me dando ajuda aqui, estão né, cuidando, e eu vou continuar assim mesmo, porque senão eu perco esse suporte, né? Então, muito cuidado, equilíbrio, né? E isso que vem de Deus, assim, para você tocar essa vocação que é dada, né? Então, eu achei essa palavra equilíbrio muito interessante para o digno, né? Modo digno. Então, quer dizer, algo em que você tem, que te dá condições de estar seguindo também isso tudo, né? E agindo de acordo com a vontade de Deus, né? Vontade de Deus, né? Vontade sua, às vezes, não seja, possivelmente não é essa, né? E você quer deixar para lá, não quer fazer, não quer ajudar, não quer ir, mas aí a vontade de Deus te direciona a ser humilde, manso, longânimo, né? Interessante. Amém. E aí, né, continuando, no versículo 3, quando ele fala para a gente esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Quando ele fala esforçando-se, então a gente já viu que não é fácil a gente andar em humildade, mansidão, com longanimidade, não é, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Não é fácil, mas ele é necessário para que o conjunto funcione. Paulo, ele insiste nisso, mas ele fala, se vocês não viverem dessa forma, vai ser difícil o conjunto funcionar, né? Então, ele fala para a gente se esforçar de forma diligentemente, com disciplina constante, a gente tem que se esforçar para preservar essa unidade do Espírito. Então, que unidade é essa? Não é a unidade da religião, é a unidade em Cristo. É na palavra, o alicerce é a palavra. Não é unidade assim de religião, não é isso. A gente vai fazer um grupo, a gente vai fazer uma denominação. Então, por isso que o pastor Vanderlei fala, não tem placa de igreja, temos uma... A gente tem até placa de igreja como instituição para a gente conduzir a nossa vida em comunhão com os irmãos, mas a nossa unidade é no todo, é em Cristo, é isso que a gente tem que preservar, o alicerce, o fundamento, a palavra, essa unidade aqui que Paulo fala. Para a gente preservar essa unidade do Espírito, nós temos sim que andar em mansidão, em humildade, com longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Então, essa é a chave do processo. Então, esse esforçando-se aqui é para a gente entender que realmente não é fácil e a gente precisa de uma ação nossa para que a gente se esforce para que isso tudo aconteça, né? Para que isso tudo seja preservado. Então, a gente não criou, não é a gente que cria a unidade é a palavra, a unidade é Cristo. A gente tem que preservar esse conjunto. A gente faz parte dele, a gente tem que preservar. Como? Se esforçando para andar do jeito que Paulo está ensinando. E aí ele vai falar, por que a gente tem que preservar essa unidade? Agora vem o fundamento, do versículo 4 ao 6, vem o fundamento dessa unidade. Ele fala assim, há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança de vossa vocação,
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha só que interessante como a palavra de Paulo é muito, 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 muito bacana. Ele está falando da unidade do conjunto, mas ele sempre fala também de todos, porque essa unidade não é cada um de nós, não é o único, não é o homem interior, não é essa unidade cada um, cada igreja, não é essa unidade que ele está falando. Por isso que ele fala, de todos, Deus age por meio de todos, ele está em todo. Então, essa unidade é o todo. Então, fica muito claro na nossa cabeça essa diferença, né? Quando Paulo fala da unidade aqui, não é cada um por si, não. É a unidade desse todo. É preservar essa unidade do todo, porque Deus, ele age para todos, no meio de todos e em todos. Então, essa unidade é que a gente precisa preservar. Ó, que bacana. Está muito claro. Paulo, as cartas de Paulo, se a gente ficar lendo com calma, a gente vê que tudo está muito bem engajado, faz muito sentido, e faz bem a gente ficar refletindo sobre isso, como a gente faz todos domingo de manhã aqui, muito bom, né? A gente vai aprendendo e entendendo. Edgar quer falar, Edgar? Você vê, ele fala sempre de uma, né? Um só batismo, um só Senhor, né? Um só Deus, né? Para todos. Então eles estavam enfrentando ali a divisão, esses gentios e, né, os judeus ali que estavam, né? Eles estavam nesse conflito e ele veio a explicar várias vezes. Ele repetiu ali, né? Um só Senhor, um só batismo, um só Deus, né? E que age né, por meio de todos, né? E está em todos. Então, assim, quando ele fala que Deus está em todos e por meio de todos, ele está tentando alicerçar ali, né, numa base só, os hebreus e os gentios ali, de uma forma que... Então, ele está falando para aquele povo, para aquela situação em que havia aquela divisão, mas ele fala para nós também, né? A gente tem ali, está falando para os dias de hoje também, né? Ele está contando que temos uma só fé, um só Senhor, um só Deus, né? E ele age por meio de todos que reconhecem o senhorio e reconhecem a Jesus como Salvador. Então, ele tá reconhecendo a possibilidade de qualquer um de nós aqui, o vizinho, o outro, o amigo, aquele que não gosta da igreja, aquele que odeia a igreja, aquele que... E não importa, né? Ele não está falando que é só para aqueles que estão dentro do aquário, vamos dizer assim, para todos os peixes, né? Ele não está falando disso, né? Ele está falando para todos os, né, que podem se achegar a Cristo, independente de ser hebreu ou não, de ser, né, judeu, não é isso que ele está falando. Então, ele está tentando reforçar isso. Esses parágrafos aí são de reforço, né, de quem ele é prisioneiro, com a vocação que todos têm, né, como devem ser, e para todos, né? E Deus age em todos. É muito interessante, né? Ele está tentando alinhavar e fechar ali, né? Para todo mundo, não é só para judeu, não é só para gentio, não é só para... Isso é legal, né? Muito, muito. Eu até estava lembrando aqui, né, que eu sempre falo isso sobre a gente suportar um ao outro em amor, né? Se eu estivesse pregando, eu estivesse na igreja, eu ia falar assim, ó, olha aí para o seu irmão do lado, olha para ele, fala assim, ó, eu te amo. Paulo ele sempre fala sobre isso, né? Que não vai dar para a gente fazer esse projeto, essa unidade, né? Manter sem amor. Senão pode ter ruptura. Inclusive, eu digo até em placa de igreja, muitas vezes até tem uma ruptura, uma coisa meio... Né? Existe isso, mas não deveria, né? Porque a base, a palavra, a base, o fundamento é Jesus, né? E às vezes algumas pessoas buscam uma unidade ou um grupo ali muito pequeno e fica ali, não sai dali, e a gente tem que pensar sempre no todo, né? Sempre nos basearmos na palavra e na Bíblia, né? E na verdade, basearmos em Jesus, né? Marcelino, você falando das placas de igreja é engraçado. Esses dias eu vi uma placa de igreja mesmo, né? Falando que, eu não vou contar exatamente o nome da igreja, porque fica estranho, talvez alguém reconheça, mas ela estava falando que aquela é a verdadeira igreja de Cristo. Ah. Está no nome da igreja. Eu pensei,
Meu Deus do céu, então a Então é minha isso. não é, então a outra não é, e aí vai, sabe? É, Parece que cria no próprio nome, já cria sabe, uma animosidade, ele cria uma dificuldade de você falar, puxa, então já cria um problema logo de cara, né? Na própria placa, né? Não é nem o, né? Então a criatividade do ser humano, às vezes, ela interfere, né? é verdade, Cria problemas mesmo, né? verdade. A irmã Helena, quer falar? Então, não é nossa igreja, é uma igreja que eu frequentava antigamente. Estava cantando assim aquele louvor. Como é bom, precioso, irmão, estarmos em união, né? Como é precioso, irmão, estarmos em união. Uma pessoa do meu lado falou assim: esse hino é totalmente falso. Os irmãos são todos uns falsos. Nunca vou esquecer. A pessoa, eu conheço ela, sabe? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, vivermos lado a lado. Aí ela olhou para mim e falou assim: que mentira, né? Esse louvor é uma mentira, porque não tem ninguém que caminha junto. Foi o que eu ouvi dentro. Não foi em outra Helena, igreja que eu estava. e é interessante, Helena, Sabe, É, né? esse é que louvor, ele falta tem, um pouco de entendimento também, né? Do propósito. O propósito, nós temos que Mas aí buscar isso. ela levou isso isso é daí, uma que ela estava meta, isso é uma É uma meta. descontente. meta. Nós temos que Ela buscar estava isso. descontente com a união dos irmãos, né? Aí ela pegou e virou para mim e falou que sim, é um hino mentiroso, entendeu? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a Marcelina falou, eu te amo, irmão. Pode, né, gente? Né? Porque você não sabe como está a cabeça da pessoa naquela hora. Se ela tá contente, se ela está triste, se ela está se ela tá magoada com alguma pessoa. Então, não pode. Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado de falar lá na frente. Mas, Tem que cuidar, Sim. Helena, que eu estava né? pensando, você falou isso de eu te amo, tal, na questão de Hum. olhar para o irmão, é que assim, utopicamente, né, porque a gente não consegue expressar isso para todo mundo e gostar, amar todo mundo no sentido de acompanhar, de olha, toma aqui, olha ali, me abraça aqui, então a gente não tem essa coisa constantemente, mas assim, o cristão que não ama outro semelhante, independente do que ele é, se ele está isso, se ele está aquilo, se ele está nas drogas, se ele está preso, se ele está brigando, se ele está bebendo, se ele está. Você tem que amar aquele irmão, independente daquilo do Exatamente. sentimento, o sentimento humano mesmo que você tem por ele. Ah, ele está sujo, ele está não sei o quê. Esse é o humano. Mas em amor por Cristo, né? Você tem que amar aquele independente. Então, eu te amo mesmo, eu amo mesmo aquele irmão que está na calçada, que está precisando, que é bilhardário, mas está sozinho, aquele que tem problemas de relacionamento, você tem que amar aquela pessoa. Então, na verdade, é verdadeiro isso que você fala, mas não que você consegue exercer isso de uma forma que todo mundo fala, nossa, você está sendo falso. Não, você tem que amar sim, né? Amar em Cristo, né? Naquilo que você entendeu, né? Viu? Só sobre essa palavra de Helena, não é porque você ama que você vai concordar com tudo que a pessoa fala. Perfeito. Se você concordar tudo, você não está amando, não. É assim o pai e os filhos, né? Não é isso? O filho, o papai, a mamãe ama o filho, mas não concorda com muita coisa que ele faz. Então, o amar não é concordar. O amar, é ajudar, estender a mão, aconselhar, às vezes ficar em silêncio, né, no momento certo e falar no momento certo. Isso é amar. Então a pessoa se confunde, porque você me ama, não vou te exortar, não vou falar, irmão, você está errado, não faça isso. Né? É a mesma coisa comparar o pai e o filho. Né? O pai ama o filho, mas na hora certa, às vezes, exorta o filho. Mesma coisa Jesus, não ama. Ele nos ama, mas sempre está nos exortando. Amém? Amém. E aqui, para finalizar esse bloquinho aqui, né? Quando Paulo fala da unidade, né? E a gente só vai conseguir essa unidade fazendo isso, buscando amar um ao outro, buscando suportar assim um ao outro. Mas quando a gente olha assim e tenta falar para o irmão, eu te amo, e você sente um. Olha que interessante. Quando você. Não precisa falar, mas se você pensar, será que eu posso se eu falar isso? Você já vai vir um monte de coisa para você, o seu crescimento, não pensando no irmão, mas em você. O que eu estou achando ruim ali? Por que eu não consigo fazer aquilo? Por que eu estou com bronca daquela coisa? Por que eu estou com aquela mágoa? Toda vez que a gente pensa,
nessa necessidade de amar o próximo, vem uma reflexão para a gente mesmo. O que eu preciso fazer em mim para que eu não sinta isso? O que eu preciso fazer em mim para que eu melhore e consiga ajudar as pessoas que não têm essa maturidade espiritual? Toda vez que a gente fala em amor e que ele está acima da justiça terrena, quando a gente começa a comparar essas coisas, cria em nós uma vontade de querer entender, de querer evoluir, e é em Cristo, é em Jesus, é na palavra, é na oração, é na comunhão com Deus que a gente vai melhorando, se fortalecendo, e a gente vai conseguir entender e suportar, e vai conseguir suportar o irmão melhor, a gente vai conseguir falar com o irmão melhor. Então, quanto mais a gente, internamente, o nosso homem interior seja inundado pelo Espírito de Deus, quanto mais a gente busca isso, mais o nosso homem interior vai melhorando e mais a gente vai conseguindo fazer com que a gente consiga amar o próximo do jeito que Jesus nos ensinou. Então, essa melhora interior vai nos fazer entender e preservar a unidade como um todo, que faz parte de todos os irmãos. Então, a obra de Deus, todo mundo faz parte. Então, não tem jeito. Nós tem o Criador e tem a criação, e a gente faz parte de tudo. Então, a gente tem que se relacionar com o Criador e com a criação, porque faz parte do projeto do Criador nos relacionarmos e bem com o nosso irmão. E Paulo deixa isso aqui muito claro. E é para isso que ele ora. E é para isso, e nas nossas vocações, servem para quê? Os nossos ministérios servem para quê? Né? Então, se eu tenho um dom de ensinar, para quê? É para ensinar Deus? Não vou ensinar Deus. É para quê? Para que será que Deus deu o dom de ensinar? Ou é para eu aprender, ou é dom de aprender só vou aprender só para mim? Então, nossos dons têm muito a ver com o que nós vamos fazer com eles. Para quem? Então, como é que nós vamos agradar a Deus, Criador? É através de como nos relacionamos com a criação, que também vem de Deus. Então, aquele irmão também é criação de Deus. Pensa bem, você fala que ama a Deus e não ama o irmãozinho que está do lado, mesmo isso, que ele não esteja limpo, que ele tenha falado mal de você que ficou sabendo, tenha feito alguma coisa errada no meio da igreja, ou sabe da vida dele, ou às vezes nem vai muito com a cara dele, né? Mas você fala, eu não amo a criação de Deus, né? Aqueles que foram criados por Deus, você não ama a natureza, você não ama as coisas que Deus criou, e você quer destruir a natureza, mas ama a Deus. Não bate, né? Sabe aquela coisa assim? O cristão precisa preservar muito o meio ambiente. E às vezes ele ignora isso, né? Dificilmente tem trabalhos de proteção ambiental dentro da igreja. Não tem. O cristão não se mostra preocupado com o meio ambiente. É estranho isso. Porque ele não está preocupado, vai acabar. Não vai acabar, não. Deus criou, preserve, né? Cuide daquilo que Deus criou. Cuide do irmãozinho que Deus criou. Cuide da planta que Deus criou. Cuide do... Né? Não, a gente não ama, né? Não ama os animais. A gente não ama aquilo que Deus criou, não está batendo, né? Não está batendo. Então, a gente tem que repensar algumas coisas mesmo. Né? Amor em Cristo, né? Aí esse amor humano, às vezes, ele é de chutar o balde, né? Mas tem 3 minutos aí. 3 minutos. Tá, então, nesses últimos minutos, agora eu vou passar a palavra para o pastor Vanderlei, e no próximo domingo, então, a gente vai falar sobre o ministério de cada um, tá bom? Quais são essas habilidades e quais são esses ministérios. Amém. Nessa segunda parte da carta de Paulo, ele nos ensina como ser cheio da plenitude de Deus. Ele nos ensina como que o poder de Deus vai operar na minha vida. Se não tivesse a segunda parte, mas como é que vai? Eu quero ser, mas que daí, Paulo? Como que eu vou estar cheio da plenitude de Deus? Paulo, como que o poder de Deus vai operar em mim? Ele começa já no capítulo 4, nos ensinando como você vai ser cheio da plenitude de Deus. Então, olha só, com toda humildade, olha que ele ensina, com mansidão, longanimidade e outra coisa, suportando um ao outro. Ele começa a nos ensinar como nós vamos ser cheios da plenitude de Deus. Amém?
Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa escola bíblica dominical, pelo ensinamento que nós estamos tendo. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a colocar em prática tudo o que nós estamos aprendendo, Pai. Senão fica em vão. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a colocar em prática, Pai. Vou repetir, aquilo que nós estamos aprendendo, Pai Deus. Pai amado, abençoe o Edgar, abençoe o Marcelino, abençoe todos, Pai amado, que participam dessa escola bíblica dominical. Pai amado, obrigado por tudo, obrigado por esse domingo, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Pai amado, que nós, Pai amado, podemos às vezes ser prisioneiro de alguma coisa que a gente não consegue desvincular, mas nós não podemos negar a Jesus em nenhum momento, Pai. Então, nos ajude para que isso também seja uma realidade na nossa vida. Eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus que abençoe, pessoal. Fica na bênção. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Amém. Hoje à noite